Sejam muito bem-vindas! Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre 7 dicas para como aumentar o seu aleitamento materno, como aumentar a sua produção de leite. Eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, especialista em introdução alimentar. Bom, antes da gente começar a falar desse assunto, que eu sei que é muito importante para vocês, gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de curtir e compartilhar esse nosso canal. Com certeza, várias das suas amigas têm as mesmas dúvidas que vocês, certo? Então clica no sininho, curte e compartilha. Bom, hoje eu quero dar aqui para vocês 7 dicas sobre como aumentar a sua produção de leite, tá? Então vamos lá. Papel e caneta na mão, não se esqueça aí do nosso caderninho do conhecimento, sempre importante você, antes de começar a nossa aula, já pega lá papel e caneta e vamos começar, tá bom? Bom, a primeira dica é a hiperidratação. O que quer dizer isso, gente? E essa dica eu costumo dar lá no nosso pré-natal pediátrico. Por quê? Para que você já se acostume a ter na sua rotina, né, lembrar de beber bastante água. O que quer dizer isso? Bastante água. De 3 a 4 litros por dia de água. Se for gêmeos, né, se você tem uma gestação gemelar, de 6 a 7 litros. Mas por que isso é muito importante, gente? É importante a gente lembrar que a matéria-prima do seu leite será a água que você consome. E isso faz bastante diferença, tá? E uma dica e um detalhe aí dentro dessa dica muito importante. Quando eu solicito para as mães fazerem isso lá no pré-natal pediátrico, eu sempre deixo para elas uma recomendação também muito importante. Parece meio óbvio, mas claro que ela bebendo mais água, ela vai ter mais vontade de ir no banheiro. Sim, claro, né? Com certeza. E por que isso é uma dica? Porque o que a gente lembra aí da nossa prática, da nossa vivência? A principal causa de trabalho de parto prematuro é a infecção. E entre as infecções, a infecção urinária. Então se atentem aí para esse detalhe e percebam como isso faz diferença. Essa mãe tendo uma hiperidratação, é claro que ela vai ter mais vontade de ir ao banheiro. Então, não encarem uma simples infecção urinária como algo simplório, tá? Porque o seu corpo pode interpretar que o problema é o bebê, o seu canal se abre e você entra em trabalho de parto prematuro, certo? Isso faz muita diferença. Então, a primeira dica aqui para vocês é a hiperidratação, tá? Pode ser água, viu, gente? A gente sabe aí que o nosso país gosta de muito folclore, muitas coisas culturais, né? Lembra que tudo mais é do que água, tá? Chás, canjicas, enfim. As avós aí sempre têm uma receita secreta para que você aumente a sua lactação, lembrando que nada mais é que uma hiperidratação, tá? Então, primeira dica, hiperidratação, certo? Segunda dica, gente, alimentação saudável. O que eu quero dizer com isso, gente? Vamos entender o processo do aleitamento. A cada mamada, você vai estar perdendo de 500 a 600 quilocalorias. Isso equivale, gente, a meia hora de esteira. Então perceba o tamanho do gasto calórico que você vai ter simplesmente amamentando seu filho, simplesmente amamentando seu bebê. Eu costumo brincar aqui no consultório, né, que do dia para a noite você virou a maratonista, porque isso não é mentira, né? A perda calórica só de aleitamento equivale a maratona, de 7 a 8 mil calorias somente amamentando, tá? Não existe leite fraco, a gente sabe disso, mas eu posso melhorar, eu posso caprichar ainda mais no meu leite materno tendo uma dieta saudável, né? E aí sempre entra aquela questão, né? O que eu como vai interferir? Sem sombra de dúvidas, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Como assim para o lado ruim? Você é o que você come, certo? Então isso faz bastante diferença. Então lembre-se, o seu bebê pode vir a ter intercorrências devido à sua dieta. Por isso que é preconizado uma dieta observacional, não uma dieta restritiva. O que eu quero dizer com isso? Você vai comer, você vai beber e vai ver se você vai ter algum tipo de repercussão no seu bebê, principalmente cólicas, desconforto por distensão gástrica, né? Alguns casos até aumento de refluxo, enfim.
Por isso que chama-se dieta observacional. Você vai comer e vai observar se o seu bebê teve algum tipo de repercussão, certo? Até quando isso? Até quando ele mama peito. E isso faz bastante diferença, certo? Então, o que normalmente gera desconforto? Gordura, fritura, eu costumo brincar, né? Tudo que é gostoso. Leite de vaca e derivados. Por quê? Porque você vai ter uma passagem ali pelo seu leite materno, tá? E abrindo parênteses aqui, gente, a recomendação também, pensando aí em toda uma alimentação saudável, é o consumo de 0 álcool, tá? Isso os estudos cada vez mais enfatizam que mesmo em pequena quantidade vai ter uma passagem de álcool para o seu bebê e não existe dose segura. Então não se esqueçam dessa dica, gente. É muito importante. Hoje, infelizmente, aí a gente tem algumas vertentes um pouco mais liberais, mas os estudos dizem que ao passar, esse álcool vai ter a mesma atuação que teria no nosso corpo. Ele cai na corrente sanguínea e vai lá para a cabeça, podendo gerar quadros até mesmo de diarreia e desconforto em crianças maiores, né? Ou um consumo maior, até mesmo convulsão. Então, se atentem a detalhes que faz bastante diferença, certo? Então, nossa segunda dica, tenha uma dieta saudável. Isso é muito importante, tá? Pensando aí em aumentar a sua produção e pensando também em melhorar a qualidade do leite que você está ofertando para o seu bebê, tá? Dentro dessa dica também é importante a gente lembrar das suplementações, tá, gente? A vida toda nós devemos consumir vitaminas. É muito difícil a gente ter uma dieta tão regrada a ponto de que eu não precise fazer uma suplementação um pouquinho mais específica, né? Com certeza você aí que deixou de ser gestante há pouco tempo, durante toda a sua gestação você fez uso de vitaminas. E isso é extremamente importante ao longo de toda a vida, certo? Também melhorando a qualidade do seu leite materno. Então converse com uma nutricionista ou até mesmo com o seu obstetra sobre como você pode melhorar isso na sua vida, melhorando o seu leite materno, certo? Terceira dica, gente, cuidado com exercícios extremos, gente. Por quê? Por toda uma cascata de liberação hormonal, né, que pode gerar repercussões não esperadas. Por exemplo, uma redução na liberação da ocitocina. O que é a ocitocina? É aquele leite, ou melhor, desculpa, é aquele hormônio que vai chegar a mensagem lá na sua cabeça para dizer: produza mais leite, ejete mais leite. Então percebam aí como o exercício extenuante pode desencadear toda uma resposta que a gente não quer, principalmente com liberação de adrenalina, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, tá? Então a atividade física é importante que ela seja feita, tá? Com o acompanhamento profissional também, isso é muito importante, gente. Não é a hora aí, as mães às vezes, né, querem perder peso mais rápido. Primeira dica, amamente, né? Como a gente já falou aí, 500 a 600 quilocalorias por mamada. Isso faz diferença, certo? E uma dieta mais atividade física, mas nada muito estressante, nada muito atenuante, tá? Praticamente em todas as atividades físicas não vai existir uma restrição. Ah, você não pode determinado. Vai existir ali um condicionamento de que você lembra, você já está tendo uma perda calórica gigantesca amamentando. Então ali é muito mais por uma questão de condicionamento físico, melhora de rigidez de musculatura. Então essa é a ideia de que você faça atividade física com acompanhamento, certo? Mas sem nada muito extenuante. Isso pode vir a atrapalhar todo o seu aleitamento materno, certo? Então, terceira dica aí, não faça exercícios extenuantes, né? Que você vai ficar muito fadigada ali, com certeza com aleitamento isso já vai te prover, tá bom? Tranquilo? Bom, quarta dica, vamos tentar essa? Descanse ou durma na medida do possível. Gente, o que eu vejo aqui na minha prática diária de consultório, tá? Mães que tentam condicionar, mães e pais, né, famílias, que tentam condicionar a rotina
do bebê à rotina da família. Gente, desculpa eu ser sincero aqui em falar para vocês que isso não vai dar certo. Vocês irão condicionar a sua rotina à rotina do bebê. Por quê? Primeiro, que ele não tem uma rotina ainda fora da barriga da mãe. Então, tudo é uma novidade para ele. Ele está aprendendo a mamar, ele está aprendendo a dormir, ele enxerga muito pouco, ele é hiperreflexivo, ou seja, aquele bebê não tem rotina nenhuma. Então, você querer adequar o seu bebê à sua rotina, você pode ter certeza que vai ser um grande tiro no pé. Então, seu bebê dormiu, você também dorme. Seu bebê acordou, você também dorme. Isso é muito importante. Por quê, gente? A partir do momento que você tem um momento de estresse, ou que o aleitamento, ou a própria presença do bebê te gera desconforto, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Depressão pós-parto é um dos fatores, né? A redução do seu aleitamento também. Por quê? O seu corpo não tem condições de produzir mais leite porque você está muito cansada. E isso faz bastante diferença, certo? Então, se atentem aos detalhes de que você estar bem descansada, claro que na medida do possível, né? A próxima dica nossa, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E isso faz bastante diferença, gente. Uma mãe descansada, uma mãe hiperidratada, você pode ter certeza que ela vai ter uma produção muito mais tranquila que as demais, certo? Então, descansem na medida do possível e do aceitável, tá? Uma dica aí de madrugada, mamô, pede para o pai, pede para alguém fazer o arrotado do bebê e aproveite para descansar naquele tempo. Principalmente no começo ali, que a busca do bebê é maior, isso faz toda a diferença, certo? Então vamos aqui para a nossa quinta dica. Livre demanda e esvaziamento total das mamas. Por que isso faz muita diferença, gente? A livre demanda é preconizada porque, ao longo do dia, todas as estruturas do seu leite irão mudar. Por isso que as pessoas dizem que o leite é um alimento vivo, né? Então, suas concentrações de água, suas concentrações de gordura, concentrações de proteína, enfim, tudo que você está passando pelo leite para o seu bebê, ao longo do dia vai mudar. E isso faz bastante diferença. Por isso que o aspecto, né, que o preconizado é sobre livre demanda. Porque em todas as etapas do dia, o seu bebê estará recebendo através do leite materno o que ele precisa receber naquele momento. Então isso faz muita diferença. De dia, por exemplo, você vai perceber uma mama muito mais túrgida, uma mama muito mais cheia. Por quê? Porque ao longo do dia, ali eu vou ter mais água. 70% do seu leite vai ser água. E de noite, você vai ter uma redução, você vai ter uma concentração naquele leite. Por quê? Porque ele tem mais gordura. Percebam como isso faz bastante diferença? Vocês entendendo o processo, como isso fica muito mais funcional? Isso faz diferença, certo? E por que o esvaziamento total da mama? Para que eu estimule aquela produção novamente acontecer. Quais são os dois fatores de estímulos à produção de leite materno? Como a gente já falou, um deles, a hiperidratação, que é a matéria-prima. O segundo deles é a sucção do bebê. Então, um detalhe muito importante aí, né? Lembrar que máquina nenhuma de sucção vai ter a mesma efetividade do que a sucção do seu bebê. Por quê? Porque o estímulo é diferente, gente. Lembra aí, como a gente já falou em outros vídeos nossos, as mobilidades de língua do bebê? Aquele movimento harmônico da face, são mais 20 músculos simplesmente trabalhando a favor da sucção do seu bebê? Então isso vai fazer muita diferença no seu entendimento, certo? Então, a livre demanda é importante para que ao longo do dia o seu bebê receba tudo que ele precisa ao longo do dia dele, certo? Do dia e da noite, né? Detalhe, gente, por que de noite tem mais gordura? Porque ele vai ter uma maior facilidade de digestão e vai ter toda uma liberação de hormônios do crescimento. Olha como a natureza é perfeita nesse ponto. Quais são esses hormônios do crescimento? Ele vai ter a melatonina, que vai fazer ele dormir com uma melhor qualidade, né? Que é o hormônio do sono.
A partir do momento que ele tem um tipo de onda específica de sono ali, ele vai ter a liberação do famoso GH, que é o hormônio do crescimento, certo? Então percebam como toda essa fisiologia da mamada vai fazer muita diferença em todo o processo. Seu bebê tem que mamar tanto de dia quanto de noite, porque em determinados momentos, tudo que ele precisa receber, o seu leite vai ofertar para ele. E é muito importante dentro dessa dica o esvaziamento total das mamas. Por quê? Para que ele tenha uma nova produção de todos esses elementos que a gente estava esperando ali para ele receber. Certo? Então, quinta dica, livre demanda e esvaziamento total das mamas. Certo? Vamos lá. Sexta dica, ajustar a pega e entender as fases da mamada. E isso é muito importante, gente, vocês lembrarem aqui, né? Pega é o condicionamento da posição correta do seu bebê ali na sua mama. Então é muito importante desde o início, desde lá da maternidade, que tanto o seu pediatra, como a fono, como a odontopediatra especialista em aleitamento, avaliar as condições de pega. Por quê? Porque existem posições específicas da boca do seu bebê junto à sua mama que vão promover um aleitamento de qualidade. Por quê? Se isso não acontecer, eu estou aumentando as chances de fissuras, as chances de desconforto, do seu bebê estar mastigando a sua mama ao invés de sugar. Então percebam como isso faz bastante diferença, certo? Então tudo isso é muito importante. E por que eu tenho que entender as fases da mamada, né? Quais são essas fases? São duas fases, tá? A sucção ativa, eu vou explicar as duas, e a sucção não nutritiva ou sucção não efetiva, tá? Nessa primeira fase da sucção ativa, é aquele primeiro momento que o seu bebê ali está correndo atrás da mama, que ele está sentindo o cheiro, que às vezes ele está até beliscando a sua mama como forma de garantia de que você não vai sair ali, tá? Então ali você vai ter uma mama muito mais túrgida que vai promover jatos de leite ali, porque a partir do momento que seu bebê suga, lembra? Vai aquela mensagem lá para a cabeça, produzir e ejetar leite. E isso acontece. E é nessa fase que eu vou ter o estímulo hormonal da produção. E isso faz muita diferença. Por quê? Porque esse condicionamento da pega correta vai fazer muita diferença dentro do processo, certo? E a questão das fases da mamada serem tão importantes para você entender, porque é muito comum as mães, doutor, meu filho está ficando 1 hora no peito, doutor, meu filho está ficando... Gente, não tem como alguém ter um consumo em tanto tempo. Então essa primeira fase vai durar aí de 15 a 20 minutos. Pensa ali alguém tomando um líquido tanto tempo assim. O pote vai encher, né? E qual é a segunda fase? A segunda fase, que é a sucção não nutritiva, ou sucção não efetiva, é muito mais um momento de conforto do bebê junto da sua mãe. Como a gente já falou em outros vídeos aí, né? A gente tem um vídeo 7 sinais da saciedade. Aquele bebezinho tá largado lá, porque ele já mamou. Então essa mama da mãe vai estar gotejando leite, né? E o bebê muito mais, esse termo a gente sempre toma muito cuidado, chupetando aquela mama, né? Reduziu o movimento que ele fazia com a língua e ele está ali no momento muito mais de aconchego junto da sua mãe do que qualquer coisa. E claro que isso vai fazer diferença, certo? Então percebam, entender essas duas fases é muito importante, tá? E gente, por que eu falo muito essa questão de que a mãe não pode estar estressada durante o aleitamento, tá? Lembra, eu falei alguns vídeos aqui, isso vai lá na nossa história, lá no tempo das cavernas, gente, tá? O que vai acontecer ali com aquela mãe? A partir do momento que ela tem um estado de estresse, independente do motivo, né? Se ela tá com sono, se ela tá cansada, se tem alguém ali falando besteira na orelha dela, dizendo que o leite dela é fraco, dizendo que ela não sabe amamentar, dizendo que ela é menos mãe por causa disso. Entenderam o recado, né?
Então, isso é um movimento, isso é um resquício lá do tempo das cavernas. E o corpo da mãe começa a liberar adrenalina. O que isso promove? Um bloqueio, tanto na ejeção de leite e na própria pega do bebê. Por quê? Ao bebê consumir um leite com adrenalina, vai uma mensagem lá na cabeça dele, ó, sua mãe está em fuga ou em luta. Então pare de mamar agora. Olha só como a natureza é perfeita até nisso também, né? Então, se a minha mãe vai lutar ou a gente vai sair correndo, eu vou parar de mamar, certo? Então, esses detalhes de que uma mãe sofre realmente, porque não é fácil, gente, esse período de aleitamento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que ela começa a sentir dor ou sentir um desconforto maior, ela vai ter essa liberação. Percebem como isso faz muita diferença dentro do processo? Então, uma mãe deve estar hiperidratada e deve estar, na medida do possível, a gente sabe que não é fácil, relaxada, gente, tá? Então aí, os próximos, os familiares, por favor, muito cuidado, né? De querer ficar observando a mãe amamentar, de querer fazer comentários durante a mamada, você pode promover esse bloqueio com um simples comentário infeliz. Então isso faz muita diferença, certo? Então, como sexta dica aí, ajustar a pega e entender as fases da mamada. Isso é muito importante, tá? Você entender nesse processo, sem sombra de dúvida, você vai aumentar toda a sua produção de leite materno, certo? Vamos dar uma pequena revisão aqui antes da gente chegar no último, que eu acredito ser um dos mais importantes. Então, a primeira dica foi hiperidratação, certo? 3 a 4 litros de água por dia. Segunda dica, uma dieta saudável, tá? Coma de tudo e faça uma dieta observacional. Claro, priorizando qualidade no que você está recebendo. Afinal, a cada mamada você está perdendo de 500 a 600 quilocalorias, certo? Dica número 3, não faça atividades físicas extremas. Você pode gerar um eixo de bloqueio, tanto na sua produção quanto na sua ejeção de leite. Tudo no seu tempo. Quer perder peso? Vai amamentar seu bebê, certo? Quarta dica, descanse ou durma quando possível, né? Liberações de descarga adrenérgica, de desconforto, de adrenalina, irão prejudicar a sua produção e, consequentemente, sua qualidade ali no que você está ofertando para o seu bebê. Isso faz muita diferença, gente. Então, bebê dormiu, você dorme. Lembra aí, condicione a sua rotina à rotina do bebê. Afinal, a novidade é ele ali, certo? Isso é importante. Quinta dica, livre demanda e esvaziamento total das mamas. Lembrando que ao longo do dia seu leite materno vai oscilar, certo? E cada vez o seu corpo tende a oferecer o que o seu bebê precisa naquele momento. Tranquilo até aqui? Sexta dica, ajustar a pega e entender as fases do aleitamento. Isso vai te ajudar bastante a você perceber que seu bebê está mamando de maneira efetiva ou que seu bebê está só naquele momento de aconchego ali, que não necessariamente ele vai estar na sua mama. Às vezes só ele estar no seu colo, isso já vai saciar ele, isso já vai deixar ele tranquilo. Certo? E para fechar então, a nossa última dica aqui, né? Sem sombra de dúvidas, vocês já ouviram dizer essa frase. Lembre-se, gente, essa nossa dica número 7. Amamentar é lindo, mas não é fácil. Busque ajuda. Você não será mais ou menos mãe se você tiver uma assessoria legal, se você tiver um pediatra que explique para você tudo isso que a gente falou até agora. Isso vai ser extremamente importante em todo o sucesso do seu aleitamento. A fono vai te ajudar, porque ela é especialista em avaliar a função da deglutição do seu bebê. A odontopediatra, especialista em aleitamento, ela vai trabalhar a questão de laser na sua mama, a questão do posicionamento correto associado à pega. Então percebam como tudo isso faz bastante diferença. Uma equipe multidisciplinar ali com a nutricionista, vendo o que você está comendo, que horas você está comendo,
para melhorar todo o seu condicionamento físico e também o seu aleitamento. Então percebam como as diferenças, né, em você ter uma equipe multidisciplinar te ajudando, vai fazer uma grande diferença em qualidade no seu leite materno. Certo, gente? Tranquilo então? Bom, essas foram as 7 dicas que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Se vocês têm mais dúvidas, por favor, mandem nos comentários, tá? Para que eu possa gravar mais vídeos explicando para vocês. Então não se esqueça aí, você que assistiu esse vídeo, curta, compartilha. Beleza? Tranquilo? Eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, especialista em introdução alimentar. Aguardo vocês até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.